Bom, senhores, então na nossa quarta aula, né, a gente vai voltar ali a questão no mecanismo de ação. Então, como eu tinha falado para vocês anteriormente, né, as radiações ionizantes podem interagir diretamente com os componentes celulares, DNA, proteínas, lipídios, provocando alterações estruturais, chamado de efeito direto. É cerca de 30% do efeito biológico. Porém, 70% do efeito biológico é provocado pelo efeito indireto. Então, como a gente viu anteriormente, esse efeito indireto acontece quando esse elétron é retirado por um dos três efeitos fotoelétrico quanto o produtor de pares. Esse elétron ele interage com a molécula de água existente no meio, e essa molécula de água, esse radical livre, é que vai provocar o dano na fita do DNA. Então, o principal radical livre oxidante da água, resultante da radiólise da água, é o radical hidroxil. A recombinação de radicais livres leva à formação de outros componentes, como o peróxido de hidrogênio, quando os radicais hidroxil reagem com moléculas orgânicas e formam radicais livres orgânicos, né? Vamos às quebras então do DNA. Então, essa é a estrutura do DNA, né? É uma molécula em dupla hélice com duas cadeias unidas por pontes de hidrogênio. Esse é o DNA. Ele é um dos alvos mais importantes para efeitos citóxicos da radiação. Entre as alterações radioinduzidas, as quebras duplas do DNA são as mais prejudiciais, podendo levar a célula à morte. Considera-se que as células apresentam a mesma quantidade de quebras duplas por grade de radiação. O que diferencia a resposta ou a sensibilidades, né, nas diferentes células é a capacidade de reparos das quebras duplas. Além disso, é importante também a fidelidade do reparo. Então aqui a gente tem as fitas do DNA, né? E aí a gente tem o local de quebra simples. Então a gente pode ter quebra simples, a gente pode ter quebra simples em locais distantes, ou a gente pode ter as quebras no mesmo local ou em locais muito próximos que podem resultar em quebra dupla. Também temos dentro da radiobiologia as chamadas bombas de íons, que são spurs e blobs. Spurs são três pares de íons de elétrons aquosos e radicais hidroxil, né? Os blobs eles são compostos, né, por 12 pares de íons de elétrons aquosos e radicais hidroxil. Eles são capazes de provocar lesões muito complexas nessa nossa fita de DNA. Bom, a quebra dupla, né, é a lesão mais importante produzida pela radiação, porém ela é 25 vezes menor, tem 25 vezes menos quantidade do que as quebras simples, né? Então, para estudar a questão dessas quebras, né, e para entrar também na questão do ciclo celular, a gente precisa entender que dentro do ciclo celular a gente tem fases, né? Então a gente tem a fase de mitose, G1, a fase de síntese e a fase G2. E que essas interações vão ocorrer nos cromossomos, né? Essas quebras vão ocorrer nos cromossomos também, dando origem às chamadas aberrações cromossômicas, né? Dessas aberrações cromossômicas podem resultar em quebras no cromossomo. Nesses pontos de quebra pode acontecer o rejunte da configuração original, pode falhar na rejunção, aí deleta aquele fragmento, ou pode rejuntar-se em pontos de quebra aleatórios, dando origem a cromossomos grosseiramente distorcidos, né? As aberrações cromossômicas, existem as aberrações de cromossomos, que são as aberrações antes da fase S, e as aberrações cromáticas, que são após a fase de síntese. Dentro das aberrações cromossômicas, nós temos as aberrações letais e as aberrações não letais.
Como aberrações não letais, a gente tem o anel, o dicêntrico e a ponte de anáfase, sendo anel dicêntrico aberração de cromossomo, ponte de anáfase e aberração de cromática. Temos as aberrações não letais, que é a translocação simétrica e as deleções pequenas. Então, vamos começar as aberrações cromossômicas falando sobre o dicêntrico. O dicêntrico é o tipo de aberração cromossômica em que há quebra em cada braço do cromossomo, e aí o que acontece? Esse braço de cromátide se junta a esse, então dá origem a uniões ilegítimas, e aí vem a fase de replicação, a fase S. E aí na fase de replicação ocorre que cria-se um cromossomo com 2 centros, ou seja, dicêntrico. Isso aqui é um cromossomo bizarro. Provavelmente quando a célula tentar se reproduzir, ela vai morrer. E 2 fragmentos acêntricos, provenientes também da replicação. Então essa é a nossa primeira aberração cromossômica dicêntrica, que é uma aberração letal. Bom, o dicêntrico ele pode ser visualizado no microscópio, que ele parece com um bombonzinho, Nossa aberração cromossômica do tipo anel. O anel também ocorre a quebra em cada braço da cromátide, e aí esses braços eles se unem, sobra dois fragmentos, o fragmento acêntrico, um fragmento acêntrico se junta com o outro, e o que ficou com o centro, ele junta os 2 braços formando um anel. E aí vem a fase de replicação, que replica esse anel e cria 2 fragmentos acêntricos. No microscópio a gente pode observar o anel. A gente tem que acreditar na figura, na verdade, porque não dá para ver direito. Mas, se o rol está dizendo, é uma aberração cromossômica do tipo anel. Aberração cromossômica do tipo fonte de anáfase ocorre após a fase de síntese. Acontece que eu já tenho aqui o dicêntrico e os 2 fragmentos acêntricos. Ocorreu uma replicação, uma pós-replicação de cromossomos. Nós temos uniões ilegítimas, e esse cromossomo que tem esse dicêntrico, ele se abre, e cada centrômero vai para um polo, dando origem a uma ponte, que é chamada ponte de anáfase, e esse fragmento acêntrico. Como vocês podem observar, a ponte de anáfase ela tem essa característica, tem o formato de uma ponte, e cada centrômero vai para um polo da célula. Uma aberração letal. Agora vamos passar para as aberrações não letais do tipo translocação simétrica. Então ocorre quebra de 2 cromossomos antes da fase S, e aí troca esses pontos de quebra são trocados, o material genético um é trocado com o outro, Não é não letal, mas a ativação de ocongênese. Aí aqui a gente pode ver, através de um processo de diferenciação, essa questão da translocação simétrica. Aberrações cromossômicas do tipo deleção, que é um dano, uma aberração não letal. 2 quebras ocorrem em um mesmo braço de cromossomo, e aí acontece a perda de material genético. E esse tipo de aberração cromossômica está associado à carcinogênese, a perda desse gene supressor. Bom, então, desses danos que são provocados nos cromossomos, a gente tem os danos reparáveis e os danos irreparáveis, Esses 2 componentes de morte celular, o dano alfa e o dano beta, eles combinam para formar a curva de sobrevivência celular, que será mostrado mais tarde,
Esse dano do tipo beta, ele é um dano reparável. Se não for acrescentado um novo dano em poucas horas, a célula tem que ter essa capacidade de se reparar, né? Então, através desse dano alfa, e do dano beta, a gente tem a curva de sobrevivência para o chamado modelo linear quadrático, né? A componente linear alfa é a nossa componente linear. Assume que o número de eventos letais é proporcional à dose de radiação e deve-se à passagem de uma track de elétron. O elétron passou ali, provocou o dano, quebra dupla, aconteceu, esse é o dano alfa, né? O componente quadrático, o beta, então, modelo linear quadrático, né? Então, o quadrático é o beta. Propõe que o número de eventos letais é proporcional ao quadrado da dose, onde dois eventos subletais interagem para produzir um evento letal, que é correspondente a duas passagens track de elétrons, né? Então aqui a gente pode observar essa curva importantíssima da radiobiologia, que é o modelo linear quadrático. Aqui, linearmente, a gente tem o dano alfa, que são os danos irreparáveis. E aqui a gente tem o modelo quadrático, que é o beta, que são os danos reparáveis. A gente vai explorar muito essa curva ao longo desse curso. Então a aula termina por aqui e na próxima aula a gente continua com a questão do modelo linear quadrático.